boa tarde, uma boa noite. Não sei que hora vocês vão ver o vídeo, né? Só sei que eu já dei uma boa tarde e uma boa noite, né? Porque tem que ser prevenido, né? Ó, vou soltar pra vocês primeiro João, só que eu não vou soltar só primeiro João. Vou soltar primeiro João e vou soltar também a parte da testemunha de João, que ele é o que? Ele veio antes de Cristo para poder preparar o caminho de Cristo, né? Vocês me desculpam, mas é que às vezes tem que ajeitar as coisas, né? Pronto. Ó, essa parte aqui era muito importante, que a gente compreenda quem é o nosso Salvador. O nosso Salvador, pelo que fala nas Santas Escrituras, ele é o Deus de Israel. É porque que o povo não entende. E lá nas Santas Escrituras, lá no Antigo Testamento, também fala que ele é o Deus de Israel, entendeu? Cujo que ele foi tão humilhado, tão maltratado nessa terra, por causa, né? Da nossa salvação, da nossa alma, né? Cujo que poucas pessoas fazem, muitas pessoas fazem pouco caso, né? Da própria salvação da sua alma que ele nos concedeu. Deus de Israel nos concedeu, né? Ó, no princípio era o verbo, e o verbo era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Verdade. Nós temos o que? A luz, né? Que é o que? O sacrifício. Era o próprio Deus encarnado, né? Em verbo. E nós tínhamos o que? Nós tínhamos a própria salvação da nossa alma, se nós acolher. Porque nas Santas Escrituras tem que a gente tem que colher o sacrifício que ele fez lá na cruz do Calvário por nós, né? Continuando. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não permaneceu contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo o nome era João. Este foi para testemunhar, para que testifique da luz, para que toda crescem por ele. Glória a Deus. Falta bem pouquinho para terminar, bora. Não, ainda falta um pouquinho não, ainda falta mais. Ó, porque eu tava sorteando. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que iluminava a todo homem que vem ao mundo. Esta está no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Verdade. Deus habitou no meio de nós, a humanidade não conheceu, né? Como até hoje, né? Não reconheceram. E os seus não reconheceram. Mas a todo quanto o receberam, deu-lhe poder de serem feito filho de Deus. Assim só os que querem ele, os que aceitam ele, que caminham com ele, né? Filho de Deus, ao que creem no seu nome, os quais não creram os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, por que falou assim? Porque Cristo, quando ele foi concebido na Maria, Maria era virgem. Não foi que o homem pegou, fez Jesus, não. O verbo, ele entrou e ele se fez o quê? Se fez verbo e habitou entre nós, entendeu? Foi concebido pelo próprio Deus, né? Ele entrou e então, glória a Deus, as coisas de Deus é maravilhosa, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do
do Pai, cheio de graça e de verdade, glória a Deus. Continuando. João testemunhou dele e chamou, dizendo: Este é aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E tudo nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Glória a Deus. O último versículo, tem 2. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus nunca foi visto por ninguém, porque Deus é Espírito. Glória a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este é o Verbo. Glória a Deus. Por isso que ele disse, o Pai, ele disse, os apóstolos, né, os fariseus, né, os fariseus queriam matar ele porque ele disse que o Pai e ele são um só, né, porque, ó, dá pra vocês entenderem também, ó, Deus nunca foi visto por ninguém, tá vendo, ainda botou um pontinho, Deus nunca foi visto por ninguém, por quê? Porque Deus é um Espírito, entendeu? O Filho unigênito que está no seio do Pai, então ele está no seio do Pai, tá vendo como tem diferença? Esse é o revelou e meus irmãos, eu errei e deixa eu repetir. Este o revelou. Continuando, mas não aqui, vou continuar no outro. Deixa eu ler mais algo aqui pra vocês. Eu li uma parábola inteira pra vocês, né? Ó. Agora eu li, ó. 1 João, li do versículo 1 até o versículo 18. Vocês me perdoam por eu ter errado, viu? Ó, agora eu vou ler a parte de João Batista, né? Porque João Batista, ele foi o quê? Um anjo enviado por Deus à frente de Cristo, entendeu? Deus mesmo enviou ele. Deixa eu ler esse versículo pra vocês, tá bem por aqui. Deixa eu ler aqui. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ir de novo pra cá. Ó, deixa eu ler aqui, peraí. Teve uma pessoa que chegou e disse assim, boa explicação. Eu não dou explicação da Bíblia não, porque a Bíblia, ela já é bem, não precisa de a gente estar interpretando ela não, do jeito que está escrita é o que aconteceu e muitas coisas que tá acontecendo, entendeu? Não precisa ter intérprete, como tem muitas pessoas que lê um versículo da Bíblia e pega outro livro e dá muitas explicações, não precisa disso não, entendeu? Ó, vou ler aqui um versículo para vocês, ó. Disseram-lhe, pois, quem é para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que diz de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como dizem o profeta Isaías. João Batista, em espírito de virtude do Eliseu, né, de Elias, né, então, ele foi anunciado pelo profeta Isaías, antes de Cristo, antes de Cristo e antes dele mesmo aparecer, né, então, para vocês entenderem, né. Tanto que ele falava o quê? Ele falava sempre do profeta, o quê? Sempre do profeta Isaías, tanto ele como Jesus, né. Por quê? Porque foi anunciado por ele, entendeu? E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Em perguntar-lhe e disseram-lhe, por que batiza
pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Então, João Batista, ele era um profeta de Deus, ele era um anjo que foi enviado para fazer o caminho do Senhor, entendeu? Para endireitar o caminho, endireitar aquelas pessoas perante a ele, né? Porque o Messias estava próximo já a fazer o quê? Para fazer o sacrifício por nós, né? Por toda a humanidade. Não respondeu-lhe, dizendo, eu batizo... Não, João respondeu-lhe, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Que era o quê? Que era não, que é o Messias, né? Naquele tempo onde, naquela geração que Cristo estava, né? Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Glória a Deus. Estas coisas aconteceram em Belém, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para eles e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Este é aquele que qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Glória a Deus. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. Então, antes de Cristo aparecer para fazer o sacrifício por nós, já tinha alguém o que preparando o caminho do Senhor. Como também Cristo às portas tinha o que, como está escrito no livro, de Cantares, tinha que aparecer alguém para poder anunciar a vinda do Senhor. E não está aparecendo só não. Se vocês prestarem atenção que em Mateus está falando do que no juízo vai aparecer a rainha de Sabá, né? E vai aparecer os homens de Nínive. Porque aqui dá para vocês ver que Elias estava aí, que João estava no espírito de Elias. Vou ler para vocês, deixa eu ler aqui. Deixa eu continuar aqui. Depois eu vou lá para poder mostrar para vocês, ó. Oh, glória a Deus, rapaz, foi demais. Pronto, ó. Não, não é isso aqui não. Isso daqui, ó. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. E não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que virem desse o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus, vou encerrar. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus, tá vendo? Glória a Deus, né? Ele viu e ele testificou e ele estava o quê? Batizando em nome do Senhor, né? Glória a Deus. Pronto, encerrei aqui pra vocês, né? Deixa eu ver aqui mais... Bora. Pronto, tá aqui, né? Eu acho que é esse aqui, não, né? Não.
Pronto, tá aqui, ó. Ou eu vou já pra falar sobre o que? Sobre a rainha de Sabá, né? Não, a rainha de Sabá não, a rainha do sul. A rainha do sul e os homens de Nivi, que é os homens que se levantaram, né? Nessa geração. Que a geração, é só vocês perceber que a geração do juízo, que é a geração dos últimos dias do povo na face da terra. Ao que fosse ver um profeta, sim, vós digo, eu e muitos mais do que profeta, porque é este que nem está escrito, porque é este que de quem está escrito, eis que diante de ti, diante da tua face, envio um anjo, que é Elias não, é João Batista, que ele veio na virtude dele, ele é o que? Um anjo, só vocês prestarem atenção, ó, deixa eu repetir, ó. Porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo. Então, justamente João Batista, né? Que preparar diante de ti o teu caminho, glória a Deus. E em verdade vos digo que antes os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é maior no reino de Deus é maior do que ele. Glória a Deus. E disse os dias de João Batista até agora se fez violência no reino dos céus e pela força se apoderam dele. É verdade, com certeza. O reino do céu é o que a gente toma a força. Porque todos os profetas e a lei profetizam até João. E se queres dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Então, você está vendo? João Batista, ele é o que? Elias que tinha de vir antes de Cristo. E ele veio, ele fez o trabalho dele. Eu prestei atenção que todos os profetas, né? Eles são bem rápidos, eles são tirados da terra, né? O povo não suporta profeta, né? Glória a Deus. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Mas a quem assemelhares a esta geração, assemelhante ao menor que se assenta na praça, chama aos seus companheiros e dizem: tocamos vós flauta e não dançastes, cantemos vós lamento e não choraste. Por vós pois veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Tá vendo, olha? O João Batista, né? João Batista, ele também, o pessoal falava a mesma coisa que falava com Jesus. Com Jesus, ele dizia que Jesus tinha demônio. E com João Batista não foi diferente, dizia a mesma coisa, entendeu? Porque os profetas de Deus, as pessoas que são enviadas pelo Deus Altíssimo, todas elas são mal recebidas. Quando é o que? Profeta, né? Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: este aí um homem comerrão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas
a sabedoria é justificada por seu filho. Encerrei para você essa parábola. Você está vendo? João Batista não bebia, ele se alimentava de gafanhoto, né? Como tem escrito no versículo ali para vocês. É em Mateus, lá no início da Santas Escrituras. Do livro de Mateus, no início. Ele se alimentava de mel selvagem, né? E de gafanhoto. Então, por isso que aqui Jesus disse que ele não bebia, ele não comia e não bebia, entendeu? Ele só se alimentava dessas coisas, né? Então, e o que foi que aconteceu? Dizia que o quê? Que João Batista tinha demônio, entendeu? Do mesmo jeito, aí Cristo comia e Cristo bebia. Falaram o quê? A mesma coisa dele também. Porque um profeta, como Cristo mesmo disse, um profeta nunca é bem recebido na sua terra, né? E nem tampouco pelos seus, né? Pronto, encerrei pra vocês. Esse aqui é o vídeo que eu vou fazer pra vocês. Curtiam pra soltar pra vocês, entendeu? Não vou cansar de soltar esse versículo pra vocês, ó. Cristo falando, ó. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Cristo mandou, se a gente quiser ir a ele, a gente tem o quê? Que renunciar. Renunciar tudo, deixar tudo de lado, por amor à nossa salvação da nossa alma, né? E também por amor a ele, né? Então, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Esse aqui foi o meu vídeo que eu fiz por hoje, né? Falando das Santas Escrituras. Ah, deixa eu soltar mais algo pra vocês. Tá curtindo esse vídeo? Deixa eu soltar o que eu falei pra vocês sobre a rainha de... Glória a Deus, já passou, foi demais. A rainha... Acho que não é aqui não, deixa eu ver aqui. Não, não é aqui não. É por aqui. Pronto, já achei. Ó. Quem dera se a humanidade escutasse o que está escrito nas Santas Escrituras. Pronto, tá aqui, ó. Eu vou soltar esses 4 versículos para vocês, ó. A mesma coisa que aquela geração tava, da mesma coisa que essa geração que nós estamos vivendo, ó. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, se não o sinal do profeta Jonas. Para aquela geração que Cristo tá. Para a nossa geração, o sinal é o Senhor. O sinal é o Deus de Israel, né? O Messias, entendeu? Vindo pela segunda vez, né? Portanto, assim como Jonas foi o sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Para a nossa geração que nós estamos vivendo, o sinal para nós é o Senhor. Como eu já falei. Agora, bora ler a parte importante que eu falei para vocês. Todas elas são importantes. Mas eu digo assim, sobre a Rainha do Sul, né? Rainha do Sul se levantará no juízo. No juízo é a sentença que nós estamos, a sentença do livro do Apocalipse, entendeu? Ó, a Rainha do Sul se levantará no juízo. Ela já se levantou, ela já está no meio de vocês, ó. Com os homens dessa geração e os condenará, pois até dos convintes da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, mas aqui está quem é maior do que Salomão. Está falando de quê? Do nosso Deus, ele é maior do que ele, né? Os homens de Levi se levantarão no juízo com esta geração e as condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, mas aqui está quem é maior do que Jonas. Aqueles homens de Levi foi prego para aquela cidade, que aquele povo se arrependeu. E Cristo deixou bem claro que agora, se vocês se arrependerem, é a salvação. Igualmente teve salvação para aquele povo de Levi. Por quê? Porque se arrependeram. Se as pessoas se arrependerem, há o que? A chance, a oportunidade. Mas se elas não se arrependerem, endurecerem o coração, a mesma não é pior, entendeu? Porque é sentença de desaparecer, né? Para pagar um alto preço. Então, é aqui a Rainha do Sul se levantará no juízo. O versículo 31. A Rainha do Sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e as condenarão. Você está vendo? Ela já está no meio de você. Ó,
Os homens de Nevi se levantaram no juízo com esta geração. Eles já estão no nosso meio. Esses homens de Nevi, eles já estão no nosso meio. Eles estão nas redes sociais pregando o evangelho. Tem outros que já estão no meio do mundo, nos países por fora, pregando o evangelho. Porque cada um deles, o Senhor, tá escrito, tá profetizado, ele tinha que se levantar. E ele se levantou. Eles se levantaram, quer dizer, né? Cada um deles se levantou, entendeu? No juízo, que é o quê? O livro do Apocalipse, que é uma sentença sobre a humanidade, né? Então, a mensagem do Senhor foi entregue a vocês, né? Ó, pra vocês verem que o pecado é tão grande, é desde o início do povo, que o povo de Israel cometia. Presta atenção nesse versículo, ó. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Você está vendo o respeito que tinha aquele povo? Mataram o quê? Um profeta que Deus enviou para falar com aquele povo. Mataram no altar e entre o templo, entendeu? Assim, vós digo, será requerido desta geração. Deus vai requerer o sangue dos profetas derramado de Abel até nos finais do tempo, né? Vai ser requerido dessa geração. Então, por isso que eu digo, a sentença que está em cima sobre o quê? Sobre toda a humanidade, ela é grande. Mas se vocês se arrependerem, então há o quê? Há livramento, né? Se vocês ouviram o que está escrito aqui, que eu acabei de soltar para vocês, ó. É Lucas, deixa eu ver aqui, Lucas 11, o versículo 30... Pronto, versículo 29, versículo 30, versículo 31, versículo 32. Aí eu salteei, fui lá pro versículo 50, eu não li o 50, mas eu li o 51, entendeu? É só vocês lerem o 50 e o 51, entendeu? Pronto, encerrei pra vocês, que a minha garganta tá seca, vocês sabem que eu não tô bem, né? Eu tô melhorando, que eu, né, melhoro devagarzinho, né? Fui!